Lei Internacional do Domingo. Fato ou ficção? Primeira parte. Quais são as chances de uma lei dominical internacional? O mundo do século XXI é muito diferente do que o mundo no final dos anos 1800. A demografia do país que é dito para jogar o centro das atenções neste drama que é os Estados Unidos, tem mudado dramaticamente nos últimos 120 anos. No final de 1880 os Estados Unidos eram uma nação que frequentava a igreja protestante em peso. Não é assim hoje. A nação é muito mais diversificada hoje. Cerca de um quarto da população é agora católica romana. Há também agora as outras religiões, com participações importantes nos Estados Unidos. Vamos considerar algumas dessas outras religiões e o poder e a influência que têm. Os judeus. O exemplo mais significativo das mudanças demográficas dos Estados Unidos é a dos judeus. Ao longo do século passado, muitos judeus imigraram para os Estados Unidos. Existem hoje cerca de 7 milhões de judeus nos Estados Unidos até esta análise. Muitos deles querem guardar o sábado eles mesmos ou são simpáticos com aqueles que observam o sábado. Qualquer lei dominical teria que ser passado por cima das objeções destes 7 milhões de judeus. Isto é altamente improvável. A comunidade judaica nunca foi mais influente em sistemas jurídicos e políticos dos Estados Unidos do que é hoje. Em 2000, o primeiro judeu que é um senador guardador do sábado de Connecticut chamado Joseph Lieberman, foi indicado como candidato a vice-presidente e foi derrotado no colégio eleitoral dos Estados Unidos, apesar de ganhar a maioria do voto popular. A mídia dos Estados Unidos, o sistema jurídico e a estrutura geral de poder em Washington, D.C., são excessivamente influenciados pela observância do sábado dos judeus. Muitos judeus ocupam posições-chave do poder em altos cargos governamentais, onde eles podem influenciar o modo de vida americana. Há judeus proeminentes que possuem impérios financeiros substanciais, dando-lhes ampla influência na sociedade americana. Para imaginar os judeus permitindo que qualquer tipo de lei determinasse a observância do domingo até mesmo avançar para a fase séria, será considerado totalmente ridícula. Os muçulmanos. A próxima minoria significativa a considerar é a comunidade muçulmana. O Islã é a religião de mais rápido crescimento e a segunda maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de adeptos. Esta religião que cresce rapidamente hoje conta com mais de 7 milhões de adeptos nos Estados Unidos. O dia santo semanal do Islã é sexta-feira. Esta grande comunidade de crentes ficariam indignados com os cristãos ao tentar forçá-los a observar o domingo como um dia de adoração. Não há dúvida de que usaria sua força política crescente e quaisquer outros meios violentos ao seu dispor para bloquear essa tentativa. Secularismo. A próxima grande comunidade a considerar é a comunidade secular. Ao contrário de 1880, quando esta comunidade era pequena, hoje existem cerca de 30 milhões de membros desta comunidade. Isso inclui agnósticos, humanistas seculares, e mais de 1 milhão de ateus. Ao longo dos últimos 40 anos, este grupo tem sido muito bem-sucedido na remoção da religião da esfera pública. Eles conseguiram retirar os 10 mandamentos e oração das escolas públicas e os símbolos religiosos. Eles ganharam vitórias após ter sucesso contra a posição dos grupos cristãos. Os cristãos têm sido combatidos na corrida deste grupo há décadas. É absurdo supor que essa enorme e altamente qualificados, e em grupo, politicamente poderosa de secularistas vai permitir que os cristãos tenham sucesso no retorno da religião na vida pública. Você pode estar certo de que este grupo vai se opor a qualquer legislação religiosa, e é provável que eles vão ter o mesmo sucesso contra as leis dominicais que tiveram contra qualquer outra instituição religiosa nos Estados Unidos durante as últimas décadas. Os homossexuais. Outro grupo que tem de ser considerado é a comunidade homossexual. Essas pessoas, que potencialmente têm números bastante significativos na sociedade americana, e que pertencem a uma variedade de religiões ou ateísmo, incluindo o secularismo.
Por causa da resistência do cristianismo evangélico à homossexualidade, esta comunidade se opõe fortemente aos católicos e evangélicos, os dois grupos que seriam mais propensos a favorecer uma lei dominical que seriam os cristãos e os católicos. Os homossexuais têm uma influência política enorme nos Estados Unidos. Novamente, é muito provável que qualquer legislação dominical proposto seria contestado por este grupo e rejeitada. Guardadores do sábado. Outro grupo cada vez mais poderoso é a própria comunidade dos que guardam o sábado. Guarda do sábado se tornou uma prática cada vez mais popular nos Estados Unidos e em todo o mundo. Isto é demonstrado pelo aumento da influência política da Igreja Adventista do Sétimo Dia e sua crescente adesão em decisões políticas, mais de 17 milhões de membros em todo o mundo atualmente. Os próprios Adventistas do Sétimo Dia, longe de ser uma pobre minoria impotente e suscetíveis à tirania da estrutura de poder, têm já há algum tempo sido uma parte dessa estrutura de poder no mundo. Os Adventistas compreendem uma bem posicionada, segmento relativamente afluente, politicamente conservador e amplamente aceita pela sociedade americana e mundial. Em todas as suas crenças peculiares e formas, eles são virtualmente indistinguíveis da grande massa de bem-atuantes, ou materialistas. Os americanos os têm em sua cota de classe média intermediária ou superior. Ao contrário de 1800, quando os adventistas eram um grupo isolado com amarga animosidade existente entre eles e outras igrejas cristãs, os adventistas hoje são mais aceitos do que nunca. A Igreja Adventista abrandou algumas de seus mais duros ensinos legalistas, e a comunidade cristã tornou-se mais amigáveis a eles, até mesmo ao ponto de deixar cair o rótulo de seita que foi tão amplamente utilizado em referência aos adventistas em meados da década de 1900. Continua. Eurias Rodrigues Carneiro.